Ok, olha só. Olha só, nós estávamos estudando funções diferenciáveis, né? No fim da última aula a gente começou a ver isso. Então vamos retomar, tá? Funções diferenciáveis. Tá? Como eu disse no final da aula passada, esse assunto ele é motivado pelo fato de que, pela comparação com o cálculo 1 em termos de derivada, né? Como eu disse na aula passada, o conceito de derivada, de função diferenciável de uma variável, é um conceito que lá no cálculo 1 faz muito sucesso, né? O conceito de derivada no cálculo 1 faz muito sucesso, quer dizer, porque com derivada que a gente faz é uma ferramenta muito poderosa lá no cálculo 1 para você conhecer as funções, né? E as propriedades das funções de uma variável lá no cálculo 1. Com derivada você, conforme eu já disse, você estuda intervalo de crescimento, decrescimento, concavidade, analisa os pontos críticos, se são máximo, mínimo, ponto de inflexão. Você resolve limite com derivada, você usa derivada na integral, né? Então, usa para quase tudo lá no cálculo 1 a derivada. E aí, aqui no cálculo 2, a gente gostaria de ter um conceito assim também, que fosse o equivalente ao conceito de derivada lá do cálculo 1. E a primeira proposta que se tem, né, de conceito que talvez seja equivalente ao conceito de derivada do cálculo 1, é o conceito de derivadas parciais, né? Mas aí na última aula a gente observou já que o conceito de derivadas parciais já tem um problema, né? Que uma função ela pode ter derivadas parciais em um ponto e não ser contínua naquele ponto. O que a gente não gostaria, porque lá no cálculo 1, se uma função de uma variável tem derivada em um ponto, então ela é contínua naquele ponto, né? Vamos só lembrar aqui, nós vimos esta função aqui, né? Esta função aqui, f de xy, que era igual a xy sobre x quadrado mais y quadrado, se o xy for diferente de 0, 0. E é zero se o xy for igual a 0, 0, né? Nós vimos que essa função tem derivadas parciais no 0, 0, né? E são iguais a zero, né? É igual a zero, mas existe, né? O importante é que existe a derivada parcial, né? Existe. Mas vimos que quando eu calculo o limite dessa função, quando xy tende para 0, 0, não existe esse limite. Não existe. Porque a gente pega uma curva que dá limite zero, pega outra que dá limite meio, né? Vimos no ano passado. Então não existe, então ela não é contínua, né? No 0, 0. Então f de x, y não é contínua. Em 0, 0. Né? Então, aqui no cálculo 2, a gente pode ter essa situação. Uma função f de xy tem derivadas parciais, em um ponto, mas isso não implica que ela é contínua no ponto. Não implica. Tá? O fato de uma função ter derivadas parciais num ponto não vai implicar que ela seja contínua no ponto. Isso no cálculo 1 não acontece, né?
No cálculo 1, se eu tenho uma função f, aqui ó, de uma variável só, né? F tem derivada em x0, né? Em x0, então ela é contínua em x0. Tá? E por causa disso, então, a gente vê que o conceito de derivadas parciais não é uma boa generalização para o conceito de derivada de função de uma variável. Então, o que a gente quer agora é conseguir um conceito de derivada para a função de várias variáveis que seja uma boa generalização para o conceito de derivada de função de uma variável, entendeu? Então, para a gente criar esse conceito de maneira assim mais natural, nós vamos analisar um pouco o conceito de derivada de função de uma variável, tá? Então olha, lembrando aqui no cálculo 1, eu vou pegar aqui uma função de uma variável. F de x, uma função de uma variável. Tá? E vou pegar um ponto do domínio dela, um ponto do interior do domínio dela, né? E aí eu digo que essa função é diferenciável aqui, f de x é diferenciável, ou derivável, né? No cálculo 1, essas palavras são sinônimos. É em x0 se existe esse limite aqui, se existe o limite, o seguinte limite, esse limite aqui. O limite de f de x0 mais h menos f de x0 sobre h quando h tende para 0. É isso. Esse limite é justamente a derivada da função, né? É justamente a derivada da função no ponto. Isso aqui é o f' de x0. Às vezes a gente se refere a esse h como sendo o acréscimo que eu dou ao x0, né? Fazendo uma analogia com a questão do gráfico, né? Com a situação gráfica desse limite aí, né? Que ele é uma... O que eu faço aí? Eu tenho aqui o eixo x, o eixo y, o gráfico da minha função está aqui assim, digamos. Está aqui o gráfico da minha função. Por exemplo, digamos que seja esse. Aí eu tenho aqui o x0, né? Aí eu pego um número pequeno, um número que tende para 0, e somo a isso aqui. x0 mais h. Esse número pequeno eu estou chamando de h. Né? Então, bem aqui está o f de x0 e bem aqui está o f de x0 mais h. Aí eu pego essa distância aqui, que é isso que está aqui em cima, e divido por essa distância aqui. E vou vendo para onde... E aí eu vou diminuindo o h e vou vendo para onde vai tendendo essa distância, né? Essa distância vai tendendo para o número que a gente chama de derivada da função. Então, se existir a derivada, né? Pode ser que esse limite não exista. Quando ele existe, eu digo que a função é diferenciável nesse ponto, em x0, ou derivável em x0, tá? E aí eu quero levar esse conceito para o mundo das funções de várias variáveis. Vamos pensar inicialmente, para ficar mais fácil de explicar, em termos de funções de duas variáveis. Depois a gente vê como é que fica para 3 e para n variáveis, tá?
Então, como é que eu generalizaria esse conceito para funções de duas variáveis? Eu vou pegar uma função de duas variáveis, vou pegar um ponto no interior do domínio dela, e eu vou querer dizer que essa função de duas variáveis é diferenciável nesse ponto se ocorre uma coisa parecida com essa. É isso que eu vou querer, né? Então, a minha primeira tentativa de tentar generalizar para funções de várias variáveis o conceito de diferenciabilidade seria esse aqui, ó. Seria esse aqui. Eu vou pegar aqui a minha função, f de x, y, uma função de duas variáveis, né? Vou pegar aqui um ponto x0, y0 do interior do domínio dela, né? E aí eu diria assim, f de xy é diferenciável em x0, y0, esse ponto aí, se existe o limite. Esse limite aqui, ó, eu vou tentar imitar isso aqui. Mas vejam que agora a função tem duas variáveis, né? Esse ponto x0 aqui corresponde a um ponto x0, y0 lá. Eu tenho que somar com uma coisa que é a coisa que vai tender para zero. Então tem que ser uma coisa que eu vou somar com um par de números. Então tem que ser um par de números também aqui, né? Vai ter que ser uma coisa assim, olha, vai ter que ser uma coisa assim. Se existe o seguinte limite, f de o ponto x0, y0, mais o acréscimo, tem que ser uma coisa, um par também, porque eu vou somar com um par, né? Menos f do ponto, né? Menos f do ponto, né? Sobre o acréscimo. Quando o acréscimo tende para 0, 0. Seria isso, seria isso. Então aí eu teria aí o meu conceito de função diferenciável para duas variáveis, para funções de duas variáveis. Mas só que tem um problema aqui, né? Essa operação aqui, isso dividido por isso, não existe, né? Porque isso que está aqui em cima é um número. Essa minha função, ela é uma função de um subconjunto do Rn tomando valores em R. É um número que está aqui em cima. E aqui é um par. É como se eu estivesse dividindo assim, 7 por 5, 3. O que é isso aí? Não existe essa operação. Dividir número por ênupla. Lembra que eu falava lá no começo? Ó, olha, eu posso somar pares, ênuplas, multiplicar um número por uma ênupla. Até multiplicar duas ênuplas a gente multiplica. Tem o produto escalar, né? Tem o produto vetorial quando é terna. Mas dividir por ênupla não existe. Não existe nem divisão de ênupla por ênupla e nem de número por ênupla, né? Então não dá para eu generalizar este conceito de diferenciabilidade para a função de uma variável para funções de duas variáveis dessa maneira. Não dá, tá? Porque eu vou efetuar uma operação aqui que não existe. Então a gente vai ter que agir de outra maneira, né? A outra maneira é a seguinte: a gente pega essa definição aqui de diferenciabilidade para a função de uma variável e apresenta essa definição de uma maneira equivalente a essa, mas que essa outra maneira equivalente é possível imitar para funções de várias variáveis. É assim, ó, a gente vai pensar assim.
Quando eu estou aqui, ó, f é diferenciável em um ponto. Quando eu estou pensando somente em um ponto fixo, f é diferenciável nesse ponto, e eu calculo esse limite dá um número, que é a derivada da função naquele ponto. A derivada da função em um ponto é um número, né? Se você calcular a derivada para todos os pontos, aí dá a função derivada. Mas quando você calcula a derivada em um ponto, dá um número. Dá 2, dá meio, menos 5. Então eu vou dizer o seguinte, que f de uma variável é diferenciável em um ponto se existe um número, uma constante, tal que esse limite é igual a esse número, tá? É isso. Mas só que eu vou precisar, para fazer isso que eu estou falando, eu vou precisar de duas propriedades de limite de função de uma variável. Para fazer isso que eu estou falando. Que eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui. Colocar aqui. Então, para eu dar colocar aqui, ó, propriedades de limite de função de uma variável. Tá? Essa é a primeira propriedade. Se eu calculo o limite, essa aqui eu já falei, se eu calculo o limite de uma função quando x tende para x0 e isso dá um número, então, quando eu calculo o limite da função menos esse número, quando x tende para x0, isso é zero. É verdade isso, né? Você tem uma grandeza aqui que ela vai se aproximando de um número, vai tendendo para esse número, a subtração dela para esse número vai tendendo para zero, né? E reciprocamente, se uma grandeza aqui, ao ser subtraída de um número, vai tendendo para zero, é porque o limite essa grandeza vai se aproximando desse número. Vale a volta. Intuitivamente é assim, mas você pode provar isso aí com os epsilons e deltas também, é bem simples inclusive. Essa é a primeira propriedade, quer dizer, quando o limite de uma função é um número, você pode passar esse número para o primeiro membro, mudando o sinal, né? E colocar dentro do limite. Olha, o L saiu daqui, veio para cá, mudou de sinal, e eu coloquei dentro do limite, tá? Essa é a propriedade. A outra propriedade é essa aqui, ó. O limite, se eu calculo o limite de uma função que é assim, é uma função dividida pela variável. Calcula esse limite aí, quando x tende para x0. E isso dá zero. Isso dá zero. Então, esse limite aqui também vai dar zero. Sobre o módulo da variável. Também vai dar zero. E reciprocamente, se esse limite dá zero, esse aqui dá zero também. Por que é verdade isso? Porque essa função aqui tem o mesmo módulo dessa. Se você pegar o módulo da função f de x sobre o módulo de x, calcula o módulo daquela função. O que é isso? Olha, o módulo do produto, o módulo do quociente é o quociente dos módulos. O módulo aqui de baixo é o módulo do módulo. O módulo do módulo é o próprio módulo. Calcula o módulo de menos 2 é 2. Calcula o módulo disso aí é 2 também. Então eu vou ter isso aqui assim, ó. Módulo de f de x sobre módulo de x. E aí, de novo, eu uso a propriedade de que o módulo do quociente é o quociente dos módulos. Eu tenho isso aqui. Tá? Então, o módulo desta função é igual ao módulo desta. Então, se essa função tende para zero, se essa é uma grandeza que vai se aproximando de zero, essa aqui também vai, porque elas têm o mesmo módulo, né? É por isso que vale esse si somente C aqui, né?
Também você prova usando os epsilons e deltas, mas intuitivamente é isso aí, né? Essas duas grandezas têm o mesmo módulo, então se uma tende para zero, a outra também tende para zero, né? Tá? Então tá, nós vamos usar essas duas propriedades para a gente tentar dar uma definição equivalente para a diferenciabilidade, tá? Então vamos lá, olha. Vamos lá. De novo eu vou pegar minha função de uma variável. De novo eu vou pegar minha função de uma variável. Tá? E vou dizer, e vou falar essa mesma coisa aqui, de uma outra maneira. Assim, ó. Eu vou dizer assim, que f de x é diferenciável em x0 se existe uma constante A, um número real, né, uma constante, que satisfaz isso aqui. O limite de f de x0 mais h menos f de x0 sobre h, quando h tende para zero, é essa constante. É a mesma coisa que eu estou falando lá. Mesma coisa, só que eu estou dizendo... essa constante é a derivada da função, né? Se existe esse limite, ele vai ser igual a uma constante. E aí essa constante é a derivada, porque... e aí a função é diferenciável. Então, eu estou só mudando as palavras, né? Tá bom? Então é a mesma coisa. Só que acontece o seguinte, isso que está aqui é equivalente, aí eu vou usar a minha primeira propriedade. Eu vou usar em dois momentos essas propriedades, tá? Guardem elas, tá bom? Quando o limite de uma função é um número, eu posso passar esse número para o primeiro membro e colocar dentro do limite. Quando eu tenho um limite assim, dando zero, eu posso colocar o módulo, que continua dando zero. Ou se dá zero com módulo, eu posso tirar o módulo, que continua dando zero, tá? Vou usar a primeira agora aqui, ó. Então, esse limite está dando esse número. Eu posso passar esse número para o primeiro membro e colocar dentro do limite. Então, esse limite aí eu posso escrever assim. É o limite h tendendo para zero de f de x0 mais h menos f de x0, tudo sobre h, menos a, dentro do limite, igual a zero, tá? É isso. Agora eu vou achar o mínimo aqui, efetuar essa subtração aqui, então isso aqui vai ser equivalente. Vou passar para cá, infelizmente tenho que apagar aqui minhas propriedades, mas tudo bem, já gravamos ela, né? Ok. Então, isso aqui vai ser o limite h tendendo para zero de f de x0 mais h menos f de x0 menos a h, né? Resolvendo aí, tudo sobre h. Isso igual a zero, tá? É isso. Olha, observem aqui que a variável isso aqui é uma função, que eu estou calculando o limite dela. A variável dessa função é o h, tá? É o h. Então eu tenho aqui uma função, que a variável é h, dividido pela variável, o limite dela dando zero. Então eu vou usar a nossa segunda propriedade,
que eu posso colocar um módulo aqui, né? Tá bom? Aquela segunda propriedade. Então, isso aqui é equivalente a dizer que o limite h tendendo para zero de f de x0 mais h menos f de x0 menos AH sobre módulo de h, isso é zero. Tá? Pronto. Era nisso aqui que eu queria chegar. Quer dizer, se a minha função é diferenciável em um ponto, existe uma constante A tal que ocorre isso. A constante aparece bem aqui. E essa constante é justamente a derivada da função, né? Então, eu posso eu posso falar assim, olha, ó, eu pego a minha função de uma variável, pego o ponto interior do domínio, eu vou dizer que essa minha função vou colocar aqui, eu vou dizer que essa minha função é diferenciável em x0 se existe uma constante A que satisfaz o seguinte: o limite de f de x0 mais h menos f de x0 menos AH sobre módulo de h, quando h tende para zero, é zero. Que é isso aqui, tá? Então essa aí é uma definição de função diferenciável de uma variável equivalente à que nós tínhamos ainda há pouco. Só mudou o jeito de apresentar aquele mesmo conceito. Vocês estão entendendo, pessoal? Estão entendendo? Estão acompanhando? Essa parte é meio teórica da coisa, né? Mas é importante você entender para ver o andamento da situação, né? Tá bom? Então, olha, estamos entendidos, tá? Então, eu pego uma função de uma variável, um ponto no interior do domínio dela, eu digo que ela é diferenciável nesse ponto, se existe uma constante A que satisfaz isso. Essa constante é justamente a derivada da minha função, porque ela está aqui, ó. Ela está aqui, ela é esse número, ela é esse limite é a derivada, tá? O que a diferença da primeira definição de diferenciabilidade para essa é que essa dá para eu generalizar para funções de duas variáveis. Então agora eu vou pegar a minha função de duas variáveis, pegar o ponto do interior do domínio e vou tentar imitar isso aqui para ela, para a função de duas variáveis, tá? Então vamos lá, olha, vai ser assim. Vai ser assim. Vai ser assim. Vamos tentar imitar aquilo lá, tá? Vou pegar aqui a minha função de duas variáveis, né? Função de duas variáveis. Vou pegar o ponto aqui do interior do domínio dela. Tá bom? E eu vou dizer que esta função é diferenciável nesse ponto se existe, aí ó, lá diz assim, se existe uma constante. Essa constante, ela está ligada ao acréscimo aqui, ó, que é somado com um ponto. Só que esse acréscimo agora ele vai ter duas componentes. E aí eu então vou precisar de duas constantes, uma imitando a primeira componente, uma multiplicando a primeira componente e outra imitando a segunda componente. Então eu vou dizer assim, a f de duas variáveis é diferenciável em x0 e y0 se existem constantes A e B em R, né?
que satisfazem. Isso aqui. O limite HK tendendo para 0, 0 de f do ponto. Né? Olha, f do ponto, ó. Só que agora o ponto tem duas componentes, mais o acréscimo, que agora tem duas componentes. Constantes. Se existem constantes. Tá? A e B em R que satisfazem isso. F do ponto mais o acréscimo, menos F do ponto, né? Do ponto, menos a constante vezes a primeira componente do acréscimo, menos a segunda constante vezes a segunda componente do acréscimo, tá? Então, porque tem duas componentes do acréscimo agora, então eu subtraio uma constante vezes a primeira componente, menos a constante vezes a segunda componente. É o que aparece de novo aqui quando eu tenho duas variáveis. Aí sim, tudo dividido pelo módulo do acréscimo. O que seria lá o análogo disso, módulo do acréscimo? Seria a norma do acréscimo, né? A norma, o tamanho do acréscimo. Que aqui para duas variáveis é assim. Isso dá 0. Pronto, agora faz sentido, porque eu estou dividindo um número. Isso tudo aqui é um número, é 2, é 3, sei lá. E isso aqui é um número também. É o tamanho do acréscimo. E está muito parecido com aquilo que está lá, tá? Esse, então, é o nosso conceito de diferenciabilidade para funções de duas variáveis, tá bom? É isso. E aí nós vamos agora passar a estudar a diferenciabilidade de funções de duas variáveis, tá? Então, uma função de duas variáveis é diferenciável em um ponto interior do domínio se existem duas constantes, A e B, tal que essas constantes se prestam para isso, fazer esse limite dar 0. Aqui, ó, quando você coloca elas aqui e aqui. Observe que lá nas funções de uma variável, a constante lá era a derivada, né? O que vão ser essas constantes aqui, no mundo das funções de várias variáveis? Né? Vamos ver daqui a pouco o que elas vão ser, né? Tá? Então vamos lá. Então vamos trabalhar no sentido da gente conhecer mais, saber mais coisas a respeito dessas funções diferenciáveis, tá bom? Uma primeira coisa é reescrever esse limite de outra maneira. Eu vou efetuar essa soma aqui, ó. Então esse limite eu posso escrever esse limite assim, ó. Posso escrever esse limite assim. É o limite HK tendendo para 0, 0 de F. Aí eu efetuo essa soma. Soma aqui, ó, primeiro com primeiro, segundo com segundo. Então vai ficar x0 mais h, y0 mais k, menos f de x0, y0, menos AH, menos BK, tudo sobre a norma de HK. Isso igual a 0, tá? É isso. Como essa expressão aí em cima é muito grande, eu vou dar um nome para ela, tá? Eu vou chamar de EHK, tá? Então, EHK vai ser aquilo que está lá em cima, f de x0 mais h, y0 mais k, f de x0, y0, menos AH, menos BK. E eu vou dizer que isso aqui, esse E é a função erro da função f no ponto x0, y0, associada a essas constantes, tá? Então, para cada duas constantes que você pega, fixado um ponto do domínio da função, né?
Dada a função e um ponto do domínio dela, do interior do domínio, para cada duas constantes que você pega, você constrói essa função erro. Dessa maneira aqui, tá? E aí a minha função ela vai ser diferenciável no ponto se esse limite aqui for zero. Se o limite hk tendendo para 0, 0 for isso que está aqui em cima, eu estou chamando disto, né? Tá? Então é uma maneira mais breve de você escrever, né? A função f de duas variáveis é diferenciável nesse ponto se esse limite for zero. Ah, mas o que é isso aqui? Está aqui, ó. Né? Então a função é diferenciável de duas variáveis é diferenciável nesse ponto se existem essas duas constantes, de modo que quando eu monto essas funções aqui usando essas constantes, essa função é tal que esse limite dá zero, tá? Essa função recebe o nome de função erro, tem uma razão dela se chamar função erro, nós vamos ver já daqui a pouco a razão, né? Um fato, uma consequência desse limite ser zero, é que o limite só da função erro é zero também. Porque, olha, vejam, se eu for calcular o limite só da função erro, sem dividir pela norma do acréscimo, né? Quanto vai dar esse limite, né? Quanto vai dar esse limite? Ó, eu vou calcular aqui o limite só da função erro. Quando hk tende para 0, 0. Quanto dá esse limite? Você pode pensar assim, ó. Ah, esse limite aqui eu vou fazer assim, ó. Esse limite é aqueles limites que a gente estava calculando na aula passada, né? Limite de funções de duas variáveis, tá bom? Aqui está a função erro. Eu vou multiplicar em cima e embaixo pela norma do argumento. Tá? Eu não alterei nada, porque isso aqui é igual a 1. Né? Isso aqui vai ser igual ao limite hk tendendo para 0, 0. Esse aqui, eu vou passar aqui para baixo. Aqui é como se estivesse multiplicando por 1, né? Então, eu vou multiplicar aqui embaixo, aí vai ficar assim. EHK sobre a norma de HK. E esse aqui, eu vou escrever o que é a norma. O que é a norma de um par? É raiz de h ao quadrado mais k ao quadrado, né? Olha, o limite, eu tenho aqui então um produto de duas funções, tá? O limite desse aqui é 0, porque é esse limite aqui. E o limite dessa aqui é 0 também, porque essa função é contínua, é só substituir o ponto, é 0. Então, quando os dois limites existem, aí o limite do produto é o produto do limite. Então, aqui é 0 vezes 0, que vai dar 0, tá? Então, o limite somente da função erro, sem dividir pela norma, quando hk tende para 0, 0, é 0, tá? Olha, isso deveria ser natural da gente pensar só olhando para cá, né? Porque o que acontece? Aqui eu tenho duas grandezas. Estou dividindo uma pela outra. E conforme o hk tende para 0, esse quociente dá 0. Só é possível uma divisão de funções ter limite 0 se a de cima tender para 0, mais rapidamente que a de baixo. Só é possível isso, né? Você pode ter duas grandezas tendendo para 0, mas o quociente delas não tender para 0. Você pode, por exemplo, você pega aqui, olha, x sobre x. Calcula o limite disso quando x tende para 0. Dá 1, né? Porque as duas tendem para 0, mas elas tendem igualmente para 0. Você pode aqui, ó, x, você pode ter assim, limite x tendendo para 0 de x sobre x².
Quanto dá isso aqui? Isso aí dá o limite de 1 sobre x, que você simplifica. Tendendo para zero. Aí, se for zero pela direita, por exemplo, isso aqui vai dar mais infinito. Então, as duas tendem para zero, mas o quociente delas vai crescendo, né? Mas se eu tivesse assim, ó, o limite de x² sobre x, quando x tende para zero. Aí eu simplifico isso aí, vai dar o limite de x quando x tende para zero, que é zero. Então, essas duas tendem para zero, mas o quociente delas também tende para zero. Por quê? Porque essa aqui tende para zero mais rapidamente que essa. Quando eu tenho números muito pequenos e você eleva ao quadrado eles ficam mais pequenos ainda. Então, quando o x tende para zero, isso aqui tende para zero mais rapidamente que essa. Aí o quociente dá zero, tá? Se a de cima tender para zero mais lentamente que a de baixo, é o caso aqui, aí não tende para zero, pode tender até para infinito, tá? Então, quando eu tenho essas duas grandezas aqui, esta e esta, ambas tendem para zero, né? Ó, o limite dessa aqui é zero. O limite dessa aqui, que é só o limite dessa aqui, ó, é zero também. Ambas tendem para zero, mas o quociente tende para zero. Isso, então, ocorre porque esta de cima tende para zero mais rapidamente que essa de baixo, tá? Então, tá, pessoal, eu pego uma função de duas variáveis, um ponto do domínio dela, do interior do domínio. Essa função é diferenciável nesse ponto. Se existem essas duas constantes, tal que esse limite é zero. Essa função aqui de cima é chamada função erro, e o limite da função erro sozinha é zero também, tá? Ok, resumindo é isso aí. Agora olha só, olha só, olha só. Olha só. Vamos para cá. Vamos olhar para cá, olha. Vamos olhar para cá. Vamos olhar para cá. Vamos olhar para isto aqui. Nessa expressão aí, EHK, eu vou pôr esse menos em evidência. Não. Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar esses negativos aqui para este membro aqui. Então vai ficar só este isolado aqui. Vai ficar assim, ó, vai ficar assim. Vai ficar f de x0 mais h, y0 mais k, que é o segundo membro lá, né? Aí os negativos eu passo para o outro membro. Então vai ficar f de x0, y0, mais... Deixa, não. Depois eu faço isso aí. Eu vou fazer o que eu ia fazer mesmo. Eu vou pegar a função erro e vou colocar esse menos em evidência. Depois eu passo para outro membro. Então vai ficar assim. Coloquei o menos em evidência. F de x0, y0, mais AH mais BK. Tá? Tá aí. A função erro é isto menos isto. Aí agora sim, eu vou pegar isso tudo que está menos e vou passar para cá, para o segundo membro. Aquilo que eu ia fazer ainda há pouco. Então vai ficar só esse aqui no segundo membro, eu já vou trocar, né? F de x0 mais h, y0 mais k. Isso aqui que passa para o outro membro, f de x0, y0, mais AH, mais BK, mais aquilo ali. Tá? É isso.
Tá bom? Tá bom? Agora, vocês estão acompanhando, pessoal? Estão acompanhando? É importante entender o andamento disso. Tem pessoal nas outras salas? Tem? Mostra lá. Pessoal da sala 8, vocês estão entendendo? Então, olha aí. Tá bom. Ok. Olha, então vamos lá. Vamos supor, olha, vejam que esse limite tende para zero, o HK tende para zero, né? Então esse HK, ele é um par, se você pensar em termos de vetor, né? Ele é um vetor pequenininho, ou ele é um par ordenado próximo da origem, tá bom? Então eu tenho aqui assim, olha, eu tenho que o HK, ele é aproximadamente 0, 0, tá? Quando eu pego um HK próximo da origem, a função erro é próxima de zero, porque o limite dela é zero. Entendeu? Então isso aqui implica que a função erro calculada neste par é próxima de zero. Então, quando eu olho para essa igualdade aqui, olha, isso aqui é próximo de zero. Então, isto aqui é aproximadamente isto. Entendeu? Então, eu tenho que f de x0 mais h, y0 mais k, que é o primeiro membro aqui, é aproximadamente igual a isto. F de x0, y0, mais AH, mais BK. Tá? Então, quando eu pego um H pequeno e um K pequeno, F de x0 mais H, y0 mais K é aproximadamente igual a isto. Tá? Então, isto que está aqui, o EHK, é assim. Ele é o erro que eu cometo ao fazer essa aproximação. Entendeu? Quando eu pego e faço essa aproximação, este número menos este número é a função erro. Então, isso aqui é o erro que eu cometo, e o EHK é o erro que eu cometo ao fazer essa aproximação. Entendeu? Por isso que a gente chama função erro, tá bom? Então, toda função diferenciável em um ponto, eu posso fazer essa aproximação. E o erro que eu cometo ao fazer essa aproximação é isso aqui. Tá? E essa aproximação é uma boa aproximação, tá, pessoal? Porque o erro que eu cometo ao fazer essa aproximação tende para zero. Mais rapidamente que o argumento. Entendeu? Mais rapidamente que o acréscimo. Então eu pego o x0 e y0, dou um acréscimo no y0, dou um acréscimo no k0, faço essa aproximação. O erro que eu cometo ao fazer essa aproximação tende para zero mais rapidamente que o acréscimo. Então é uma boa aproximação, tá? Olha, em termos geométricos, seria assim. Geometricamente seria assim, ó. Geometricamente seria assim. Eu tenho aqui o R2, estou tratando de duas variáveis, né? Eixo x e eixo y. Tenho aqui a minha função f, que transforma pontos do R2 em R. Aqui está o domínio da minha função, aqui. Aí eu pego um ponto interior do domínio. Aqui o ponto x0, y0. Tá? Calculo a minha função nesse ponto, dá uma coisa por aqui, assim. F de x0, y0. E aí eu pego um vetorzinho aqui. Aqui está o 0, 0. Eu pego um vetorzinho aqui, ou um par,
próximo do 0,0, HK, tá? Aí eu pego esse outro aqui, somo esses dois, né? Pela regra do triângulo, vai dar um ponto bem aqui, assim, ó. Vai ser o x0 mais h, y0 mais k. Aí calcula a minha função nesse ponto. Observem o seguinte, que esse HK, eu poderia tomar em qualquer direção aqui, aí esse x0 mais h, y0 mais k, ia ser em qualquer direção também aqui. Então, conforme eu pego esse HK tendendo para zero, mas em qualquer direção, eu calculo a minha função em todos os pontos de uma região aqui em torno do x0 e y0, tá bom? Tá bom. Tá, eu calculo a minha função nesse ponto. Vai dar uma coisa aqui assim, ó. F de x0 mais h, y0 mais k. É isso. Aí, nesse número aqui, eu somo isto. Eu somo isto a este número. Vai dar uma coisa bem aqui assim. Então, vai ser f de x0, y0, mais AH mais BK. Isso, digamos que aqui é a origem, isso é aproximadamente igual a isso. O erro que eu cometo ao fazer essa aproximação, esta grandeza menos esta grandeza, é a função erro. É a função erro. Esta grandeza menos esta grandeza, tá? Então, essa a minha função aqui. Isto aqui é a função erro. Tá? É isso. É isso, tá? Pode parecer assim. Quer dizer, então, quando eu pego aqui pontos que estão aqui no entorno do x0 e y0, eu posso aproximar a minha função nesses pontos aqui, a minha função calculada nesses pontos, por uma expressão assim, ó. Que a variável h e k, elas não estão assim ao quadrado, nem ao cubo, nem é cosseno de h, está sozinha a variável. Isso aqui, na verdade, variando o h e o k, isso é um plano, né? É um plano, então eu posso aproximar a minha função no entorno de um ponto onde ela é diferenciável por um plano, né? Isso é interessante, porque eu poderia ter uma função muito complicada, né? Eu poderia ter uma coisa assim, olha. Eu poderia ter uma coisa assim. Digamos que eu tenho uma função assim, olha. Cosseno de xy ao quadrado mais x ao cubo mais log natural de x à sexta, y à quarta mais 1, tudo dividido por e elevado a x ao cubo, y ao quadrado mais 3. É uma função difícil de trabalhar com ela, né? Mas se ela for diferenciável em um ponto, no entorno desse ponto, eu posso aproximar essa função por uma expressão assim, olha, um número, outro número, vezes a variável, outro número vezes a variável. Então é muito mais fácil trabalhar com essa. Entendeu? Eu estou inventando esses números aqui, né? Mas é assim que funciona. Então, se essa função for diferenciável em um ponto, na vizinhança daquele ponto, eu posso aproximar por uma função assim. E o erro que eu cometo ao fazer essa aproximação tende para zero. Mais rapidamente que a variável o acréscimo que eu dou. Então, essa aproximação é uma boa aproximação, porque o erro que eu cometo ao fazer essa aproximação tende para zero, entendeu? Essa é uma característica das funções diferenciáveis, tá? É isso, tá, pessoal? Tá bom, tá bom. Mas olha, o que motivou tudo isso, né? O que nos levou a esse conceito de função diferenciável foi aquele problema que a derivada parcial tinha, né? Que se uma função ela pode ter derivadas parciais no ponto, em um ponto, e não ser contínua naquele ponto. Será que
as funções que são diferenciáveis em um ponto não padecem mais desse mal, né? Será que uma função que é diferenciável em um ponto, segundo esse conceito aí, ela é contínua naquele ponto? Sim, é verdade, né? Vamos ver isso agora, vamos provar isso agora, né? Então agora a gente está com um conceito legal de funções de diferenciabilidade para funções de várias variáveis, né? Olha, é assim, ó. Vamos colocar isso aqui como um pequeno teorema, né? Uma proposição. Tá? É assim, eu pego uma função, um ponto do interior do domínio dela, né? Então essa função é diferenciável em x0, y0, isso implica que ela, f de xy, é contínua. Deixa eu colocar assim. F de xy é contínua em x0, y0. Tá? Toda função diferenciável em um ponto vai ser contínua nesse ponto. A volta não vale, tá? Vamos ver daqui a pouco que não vale a volta. Vai existir função contínua em um ponto que não é diferenciável nesse ponto. Mas tudo bem, porque para a função de uma variável ocorre também, né? Você pode ter uma função contínua em um ponto de uma variável e essa função não ter derivada naquele ponto. Seu módulo, por exemplo, na origem. Ela é contínua, mas não é derivável, não é diferenciável naquele ponto. Tá? Por que é verdade isso? Por que toda função diferenciável, segundo esse nosso conceito aí que nós desenvolvemos, por que toda função diferenciável em um ponto é contínua naquele ponto? É assim, olha, é assim, é assim. Vamos supor que a minha função é diferenciável nesse ponto x0 e y0. Então existem aquelas duas constantes, né? Então existem duas constantes A e B, tais que quando eu monto a função erro, com essas constantes e faço esse limite aí, isso dá zero. Né? Isso é que significa ser diferenciável. O que é essa função erro? O que é a função erro? A função erro é aquilo que eu já falei, né? Que eu monto a partir das constantes. É isso aqui a função erro. F de x0 mais h, y0 mais k, f de x0, y0, menos AH, menos BK, tá? Agora eu vou fazer aquilo lá, vou passar tudo isso para o outro membro aqui. E aí eu vou ter f de x0 mais h, y0 mais k, vai ser igual a f de x0, y0, mais AH, mais BK, mais a função erro aqui. Tá? E agora eu vou calcular o limite disso, quando hk tende para 0, 0. Vou calcular aqui o limite de f de x0 mais h, y0 mais k, quando hk tende para 0, 0. Então, vai ser o limite hk tendendo para 0, 0, disso tudo aqui. F de x0, y0, mais AH, mais BK, mais E de H. Tá? Agora, o limite da soma é a soma do limite, né? Vamos calcular esse limite, então. Aqui é uma constante. É a função calculada em um ponto. O limite da constante é a própria constante. Deixa eu escrever esse primeiro membro aqui. É o limite f de x0 mais h, y0 mais k, quando hk tende para 0, 0.
Então, o limite da constante é a própria constante. O limite disso aqui, isso aqui é uma função contínua, é zero, é só substituir, é zero. O limite disso aqui também é uma função contínua, é uma constante vezes a segunda projeção, né? É zero. O limite da função erro é zero também, que nós calculamos ainda há pouco. Então é tudo zero para cá. Então vai dar isso aí mesmo. Eu tenho isto aqui, ó. Nesse limite aí eu vou fazer uma mudança de variável, de variáveis, né? Eu vou chamar de x para x0 mais h e de y para y0 mais k, né? Quando o hk tende para 0, 0, então, quando esse tende para 0 e esse tende para 0, o xy vai tender o x para x0, o y para y0, tá? Então, esse limite, em termos das novas variáveis x e y, vai se escrever assim: xy tendendo para x0, y0. E isto aqui eu estou chamando de x, né? X. E o outro lá estou chamando de y, essa aqui. Dá igual a f de x0, y0. Tá? Pronto, olha. O que significa isso? O limite da função neste ponto é a imagem da função, é o valor da função no ponto. Então ela é contínua, é isso que significa ser contínua. Vocês estão lembrados lá de função contínua? Tá? Então, portanto, a nossa função f de xy é contínua em x0, y0. Tá? Em x0, y0. Ok? Então, pessoal, toda função diferenciável em um ponto é contínua naquele ponto, tá? Olha, presta atenção agora para uma questão de lógica. Vamos usar a nossa cabeça agora, tá? Que nem a lógica que nós usamos lá para o limite, tá? Eu sei que toda função diferenciável em um ponto é contínua naquele ponto. Se por acaso eu pego por aí uma função que não é contínua em um ponto, eu concluo que ela não é diferenciável naquele ponto, tá certo? Tá certo ou não? Se eu pego uma função que não é contínua num ponto, ela não pode ser diferenciável naquele ponto. Porque se ela fosse diferenciável naquele ponto, ela seria contínua naquele ponto. Entenderam? Entenderam a lógica da coisa? Então, isso aqui vai nos servir como um critério para saber se uma função é ou não diferenciável. Para saber se uma função não é diferenciável, né? Não é um critério que abrange tudo, não. Tá? Vocês entenderam? Toda função diferenciável é contínua. Se você pega uma que não é contínua, ela não pode ser diferenciável. Se ela fosse diferenciável, ela seria contínua, tá? Tá bom ou não? Então, quando eu pego uma função que não é contínua, pronto, acabou, ela não é diferenciável naquele ponto. Por exemplo, uma função que não é contínua, aquela do início da aula. Aquela do início da aula. Essa aqui, ó. Essa aqui, f de xy igual a xy sobre x² mais y², se o xy é diferente de 0, 0. E 0 se o xy é igual a 0, 0. Nós vimos que essa função aí, não é contínua no 0, 0, né? Porque o limite no 0, 0 não existe. Não existe esse limite aqui. Então, ele não pode ser igual ao valor da função no ponto. Então, ela não é contínua, aquela lá, né? Então, nós vimos que essa função não é contínua
em 0, 0. Ah, ela não é contínua no 0, 0, então ela não pode ser diferenciável do 0, 0. Então essa função não é diferenciável em 0, 0. Tá? Não é diferenciável em 0, 0. Se ela fosse diferenciável no 0, 0, ela seria contínua no 0, 0. Toda diferenciável em um ponto é contínua naquele ponto. Então, se ela não é contínua naquele ponto, não tem jeito dela ser diferenciável. Não tem como ela ser diferenciável naquele ponto. Vocês estão entendendo, pessoal? Estão entendendo? Ou já deu um nó na cabeça? Não, né? Pelo amor de Deus. Tá bom, né? E outro detalhe. Essa função aqui, conforme vimos no final da aula passada, no início desta aula, ela tem derivadas parciais no ponto, no 0, 0. Então, o fato de uma função ter derivadas parciais em um ponto, não significa que ela seja diferenciável naquele ponto. Então, existe funções, está aqui uma, que tem derivadas parciais em um ponto, mas que não é diferenciável naquele ponto. Essa é uma. Ela não é diferenciável, mas ela tem derivadas parciais, tá? Tá bom? Agora, o contrário vale. Ó, vejam o que eu falei. Uma função pode ter derivadas parciais em um ponto e não ser diferenciável naquele ponto. Mas se ela for diferenciável no ponto, ela tem derivadas parciais naquele ponto. Entenderam? Essa é a proposição 1. Vamos fazer agora a proposição 2, que é isso que eu estou falando. Para esclarecer melhor isso aí, ó. É assim, ó. É assim, ó, pessoal. É assim. Proposição 2. Um pequeno teorema de novo. Pega a função de duas variáveis, um ponto do interior do domínio. Então, digamos que essa função é diferenciável em x0, y0. Isso significa que esta função f de xy tem derivadas parciais em x0 e y0, tá? Toda função que tem toda função que é diferenciável em um ponto tem derivadas parciais em x0 e y0, tá? Se ela é diferenciável, não só ela é contínua, mas ela também tem as derivadas parciais. Agora, pode acontecer de você ter uma função que tem derivadas parciais e ela não ser diferenciável nesse ponto. Pode, está aqui, ó, essa aqui. Ela tem derivadas parciais na origem, é 0, 0. A derivada parcial no 0, 0, a derivada parcial com relação a x no 0, 0 é 0. A derivada parcial de f com relação a y no 0, 0 é 0. Mas ela não é diferenciável em 0, 0. Tá? Vocês estão entendendo, pessoal? Vale a ida, mas não vale a volta, nas duas proposições. Toda função diferenciável em um ponto é contínua nesse ponto, mas nem toda função contínua num ponto é diferenciável no ponto. Toda função diferenciável em um ponto tem derivadas parciais nesse ponto, mas nem toda função que tem derivadas parciais nesse ponto é diferenciável nesse ponto. Entenderam? Entenderam? É a lógica, é a lógica. Ok, por que que é verdade isso? Por que que é verdade isso? Vamos ver por que que é verdade. Vamos ver por que que é verdade. Tá, então eu vou pegar uma função que é diferenciável em um ponto. E quero desenvolver um monte de ideias aqui e concluir lá no final. Olha, então ela tem derivada parcial, por exemplo, com relação a x nesse ponto. É isso,
tá? Olha, se ela é diferenciável no ponto, existem aquelas duas constantes, né? Então, existem constantes A e B, tais que o limite da função erro sobre a norma do acréscimo, quando o acréscimo tende para zero, é zero, em que essa função erro, ela é aquilo lá, aquela coisa lá toda. Eu vou reescrever, olha, então vou reescrever esse limite colocando o que é a função erro, na verdade, o que é a função erro. Então, é o limite HK tendendo para 0, 0, tá? O que é a função erro? É isso aqui. F de x0 mais h, y0 mais k, menos f de x0, y0, menos AH, menos BK, sobre a norma, está aqui a norma do HK. O que é a norma do HK, hein? A norma é isso aqui, ó. É isso, tá? Isso aqui dá zero. Esse limite existe e é zero, né? Aí eu vou fazer o seguinte, pessoal, eu vou dar um nome para esse limite todo aqui, tá? Eu vou chamar para ele de G de HK, tá? G. A função G de HK é tudo aquilo, é tudo isso aí. F de x0 mais h, y0 mais k. A gente escreve muito quando estuda esse assunto, né? Estou cansado já. Poxa, eu vou fazer uns slides. Slide é enjoado, né? Olha, então é isso, tá? Então o limite dessa função é zero. O limite de g HK, quando HK tende para 0, 0, é zero, tá? Olha, pessoal, lembra da aula sobre limites? Quando eu tenho o limite de uma função que tende para zero, quando eu tenho o limite de uma função e existe esse limite, pode ser zero, meio, pode ser qualquer coisa. Se existe o limite, quando eu pego uma função, quando eu pego uma curva que passa pelo ponto, né? Passa pelo ponto e eu faço a composta da função com a curva, o limite dessa composta dá o mesmo limite aqui, vocês lembram? Então eu vou pegar uma curva agora. Eu vou pegar a curva que é o eixo x, a nossa famosa curva que é o eixo x, t0, né? Alfa de t, t0. Ela passa pelo ponto em questão, que é o 0, 0, é contínua, passa uma única só vez pelo ponto. Então, o limite da função g composta com essa curva, quando t tende para o ponto aqui, é zero também. É o mesmo limite que dá a função. Mas quanto é essa composta? Quanto é essa composta? Olha, vou fazer essa composta bem aqui, ó. G composto com alfa de t. Isso é G, alfa de t é t0. Então, você, aqui nessa expressão aqui, onde tem H, você vai colocar T. Onde tem K, você vai colocar 0. T, 0. Então, vai ficar assim, ó. Vai ficar assim. F de x0 mais H, que é T. Y0 mais K, que é 0.
menos f de x0, y0, menos AH, que é t, menos BK, que é 0. Então dá isso. Sobre raiz de t ao quadrado mais 0 ao quadrado. Então vai dar... O que vai dar? Eu vou colocar aqui logo o que vai dar, ó. Então isso aqui vai dar assim, vai dar o limite t tendendo para 0 de f de x0 mais t, y0, f de x0, y0, menos AT. Aqui, olha, dá a raiz quadrada de t ao quadrado, que é módulo de t, que é 0. Tá? Agora, olha, eu tenho uma função, a variável dela é t, e a função dividido pelo módulo da variável dá 0. Então eu vou usar aquela propriedade que eu falei. Eu vou tirar o módulo aqui, vai continuar dando 0. Tá? Então isso aqui vai ficar o limite t tendendo para 0 de f de x0 mais t, y0 menos f de x0, y0 menos AT sobre t. Isso dá 0. Tá? Agora eu vou separar esse limite em 2. Vou continuar aqui, ó. Não está tendo mais espaço lá. Separar esse limite em 2 vai ficar assim, ó. Vai ficar assim, vai ficar o limite t tendendo para 0. Essa subtração aqui, eu vou colocar o t embaixo disso e embaixo disso. Então vai ficar assim, f de x0 mais t, y0 menos f de x0, y0 sobre t, e aqui menos AT sobre t. Eu separei esse denominador, tá? Isso é 0. Esse corta com esse, fica só A. Tá? Fica só A. Já vou colocar aqui só A. Tá? Agora eu vou usar aquela primeira propriedade, na volta. Ó. Eu tenho uma função menos um número, o limite disso dando 0. Então o limite dessa função é esse número. Tá? Então o limite t tendendo para 0 de f de x0 mais t, y0 menos f de x0, y0 sobre t é igual a A. Mas isso que está aqui no primeiro membro é justamente a definição de derivada parcial com relação a x. A gente tem usado muito h, mas tanto faz a letra. Então isso aqui me diz que a derivada parcial de f com relação a x no ponto x0, y0 é o A. Então a função tem derivada parcial com relação a x. Aquele A que existe, pelo fato da função ser diferenciável, é justamente a derivada com relação a x, no ponto, tá? Então, se a função é diferenciável em um ponto, existe aquela constante A e B. Aquele A é a derivada parcial com relação a x no ponto. E se você vier aqui, em vez de pegar essa função, pegar esta aqui, o eixo y, né, que também passa pelo ponto, aí você vai concluir, esse t, em vez de aparecer aqui, vai aparecer bem aqui, ó. E aí vai ser a derivada parcial com relação a y, tá? E aí você vai concluir que a derivada parcial de f com relação a y, no ponto x0, y0, é aquele b, tá? É isso. Isso é bem legal, eu acho, porque fica mais parecido ainda com fica mais análogo ao caso de função de uma variável. Porque no caso de função de uma variável, a função de uma variável é diferenciável em um ponto, se existe aquela constante A com aquele limite lá, e lá para a função de uma variável, aquela constante é a derivada da função. Aqui no mundo das funções de duas variáveis,
A função é diferenciável em um ponto se existem duas constantes a e b. E essas constantes a e b são as derivadas parciais da função. Então fica bem parecido lá com o cálculo 1, né? Tá? Tá bom, tá bom, tá bom. Então, pessoal, de novo, aquela questão de lógica, né? Toda função diferenciável em um ponto tem derivadas parciais em um ponto, naquele ponto. Então, se você pegar uma função que não tem derivadas parciais em um ponto, ela não pode ser diferenciável naquele ponto. Se ela fosse diferenciável naquele ponto, ela teria as derivadas parciais, tá? Entenderam? Então é um outro critério para você ver se a função não é diferenciável naquele ponto, né? Por exemplo, olha, por exemplo, essa função aqui, ó, essa função aqui, f de xy raiz de x² mais y², o gráfico é um cone, né? Ela não tem derivadas parciais na origem. Isso aqui e isto aqui não existem. Não existem. Então ela não é diferenciável. Então, portanto, essa função aí não é diferenciável em 0, 0. Tá? E não precisa que aconteça de não existir as duas. Se não existir uma das derivadas parciais, ela já não é diferenciável. Porque se ela fosse diferenciável, teria que existir as duas. A função tem derivadas, está no plural aqui, ó. Prestem atenção nesse plural. Parciais em 0, 0. Ela tem as duas, tá? Que nem uma função que nós vimos aqui já no passado aí. Uma função que era assim, ó. Se eu não estou enganado, era essa função bem aqui. Não lembro mais da expressão dela. F de xy igual a... Eu não lembro, deixa eu pegar aqui. Nas notas de aula. Notas de aula do passado. Sobre derivadas parciais. Eu acho que era aqui a 12. Derivadas parciais. É aqui mesmo, deixa eu ver. Tenho que deixar engatilhado isso aqui já. Está aqui, ó. Essa função aqui. X ao cubo, está ali, menos y² sobre x² mais y². Se o xy for diferente de 0, 0. E 0 se o xy for igual a 0, 0. O que acontecia com essa função? Deixa eu ver aqui. Acontecia o seguinte, ó. A derivada parcial dela com relação a x no 0, 0 existe e é 1. A derivada parcial está lá. Fizemos essa conta aqui. A derivada parcial dessa função com relação a x no 0, 0 é 1. Existe. Mas a derivada parcial dessa função com relação a y no 0, 0 não existe. O limite que está lá não existe. Não existe. Então essa função não é diferenciável no 0, 0. Portanto, f de xy
Essa aí não é diferenciável. Em 00, tá? Ok? É isso. Então, na nossa função erro, quando eu for calcular, pegar uma função, pegar um ponto do domínio dela e quero saber se ela é diferenciável naquele ponto, a função erro que eu monto, eu já pego aquelas constantes como sendo as derivadas parciais, né? Ah, mas isso não existia, as derivadas parciais. Se não existia, acabou, tu nem se dá o trabalho, ela não é diferenciável, tá? Então, eu pego uma função de duas variáveis, é assim, ó. A gente vai proceder assim. Eu pego uma função de duas variáveis. Pego uma função de duas variáveis. Pego um ponto do interior do domínio dela. E aí eu pergunto para vocês, essa função é diferenciável nesse ponto? Você vê logo se ela é contínua nesse ponto. Se ela não for, acabou, ela não é diferenciável. Aí depois você vê, calcula as derivadas parciais dela nesse ponto. Se uma das derivadas parciais não existir, pronto, ela não é diferenciável. Bem, mas e se existir? Aí você monta a função erro. E verifica esse limite aqui. Né? Verifica esse limite. Tá? Quando o HK tende para 0,0. Se esse limite for 0, ela é diferenciável. Só que você vai montar a função erro com as derivadas parciais, no lugar daquelas constantes, entendeu? Então, vamos escrever aqui, ó, vai ser um corolário nosso aqui. Ó. Corolário. Um coró. Quando enrolar a língua, você fala... Um coró. Um corolário. Palavra difícil de falar, né? Corolário. Coisa de matemática. É assim, ó. F é diferenciável em um ponto se somente se, agora é se somente se. Duas coisas. Ela tem derivadas parciais. Derivadas parciais, no plural, parciais, em x0, y0. E esse limite aqui, quando HK tender para 0,0, esse limite aqui é 0. Em que você monta essa função erro com as derivadas parciais, olha. Vou colocar aqui AE de HK é igual a F de x0, a abscissa do ponto aqui, mais H, y0 mais K, menos F de x0, y0, menos o A, que é a derivada parcial com relação a x, no ponto x0, y0, H, menos o B, que é a derivada parcial de F com relação a y, no ponto x0, y0, K. Tá? É isso. Então agora a gente tem como ver se uma função é diferenciável mesmo no ponto, né? Quanto tempo eu tenho ainda? Por exemplo, olha, essa função aqui, ó. Essa função aqui, bora ver aqui, ó. Isso que eu pedi numa prova, foi uma prova de segunda chamada, não foi de segunda chamada. Por isso que a segunda chamada é complicada, né? A segunda chamada... Poxa, evita a segunda chamada, tá, pessoal? Olha, a questão era assim, pega essa função aqui, ó. X ao cubo sobre f de xy é igual a x ao cubo sobre x² mais y², se
o xy for diferente de 0, 0. E 0 se o xy for igual a 0, 0. Essa função é diferenciável no 0, 0? Pergunta, é diferenciável no 0, 0? F de xy é? Ah, eu não mereço ficar me perguntando isso, eu sou de engenharia. Isso é coisa para matemático. Mas caiu, tá? Primeira coisa que eu vou ver. Será que ela é contínua? Será que ela é contínua? Será que ela é contínua? Se ela não for, acabou. Acabou. Para saber se ela é contínua, você calcula o limite dessa função no ponto xy tendendo para 0, 0. Ou seja, você vai calcular o limite xy tendendo para 0, 0. Como xy é diferente de 0, 0, né? Então é aquilo lá. Esse limite a gente já calculou aqui, pessoal. Como é que a gente faz para calcular esse limite, hein? Fala aí para mim. Que situação de limite é essa? Né? Essa tende para 0, essa é limitada. É limitada mesmo essa, pessoal? Será que é limitada mesmo? É, né? Não é aquela que engana a gente, não, né? Essa aí é limitada, tá? Então é 0. É 0. 0 que é igual ao f de 0, 0, né? F é 0, tá? Então ela é contínua no 0, 0. Eu chego até a lamentar isso, que ela seja contínua, porque se ela não fosse, pararia aqui. Eu já diria que não, ela não é diferenciável. Mas ela é, então eu teria que continuar trabalhando aqui. F é contínua em 0, 0, tá? Então é um indício que talvez ela seja diferenciável. Aí, então, agora eu vou calcular as derivadas parciais dela, né? Vou calcular a derivada parcial dessa função f com relação a x no 0, 0. Eu tenho que usar a definição, que é desse jeito que ela está definida aí, né? Isso aqui é o limite x tendendo para 0 de f de x0, f de 0, 0 sobre x menos 0, é isso. Então é o limite x tendendo para 0. Isso aqui eu calculo usando essa expressão. X ao cubo sobre x quadrado mais 0 ao quadrado, menos f de 0, que é 0. X menos 0 é x. Então isso aqui vai ficar o limite x tendendo para 0. Aqui, olha, vai ficar x ao cubo sobre x quadrado. Tudo sobre x. Aqui dá x, ó. Então dá o limite x tendendo para 0 de x sobre x, que é 1. Então ela tem derivada parcial no 0, 0, com relação a x, e é 1. E com relação a y? Com relação a y, bora ver. Com relação a y. Se desse que não existe esse limite, também estava acabado o meu trabalho. Derivada de f com relação a y, no ponto 0, 0. Limite y tendendo para 0 de f de 0y menos f de 0, 0. Y menos 0. Isso aqui vai ficar o limite y tendendo para 0. Então o x é 0, então vai ficar 0 ao cubo sobre 0 ao quadrado mais y ao quadrado menos f de 0, que é 0, y menos 0. Olha, aqui vai dar tudo 0, vai dar 0 sobre y, que é 0. Então ela tem derivada parcial com relação a y no 0, 0, e é 0. Então não dá para a gente dizer que ela não é diferenciável porque não existem as derivadas parciais, porque existem as derivadas parciais. Vou montar a função erro. No 0, 0. Eu vou fazer isso aqui, ó, isso aqui,
só que o x0 é 0 e o y0 é 0. Então vai ficar assim, ó. F de 0 mais h, 0 mais k, menos f de 0, 0, menos a derivada parcial com relação a x no 0, 0, h, derivada parcial com relação a y no 0, 0, k. Isso aqui é 0, isso aqui é 0, né? Só vai sobrar... Isso aqui é 1, isso aqui é 1, ó. Então vai ficar aqui a função erro, é f de hk menos h. Tá? E como eu quero calcular o limite da função erro quando o hk tende para 0, 0, eu vou só considerar quando o hk é 0. Então, vou usar aquela expressão lá. Então vai ser h ao cubo, que está no lugar do x, né? K ao quadrado, que está no lugar do y. Isso aqui vai ficar h ao cubo, esse vezes esse, ó. Menos h ao cubo menos hk ao quadrado. Esse corta com esse. E aí, então, eu vou ter que a minha função erro vai ser menos h ao quadrado sobre hk ao quadrado sobre h ao quadrado mais k ao quadrado. Tá? Essa é a função erro. Achei a função erro, olha. Mas eu quero saber se esse limite existe. Tá? Então, você vai pegar e montar esse limite aqui, ó. O limite é hk tendendo para 0, 0 da função erro sobre a norma. Isso aqui vai ser o limite hk tendendo para 0, 0. A função erro é isso tudo aí. A norma é isso aqui. Tá? Vai dar esse limite aqui, ó. Menos, né? Menos hk ao quadrado, e aí esse com esse. Então vai ser h ao quadrado mais k ao quadrado, vezes a raiz de h ao quadrado mais k ao quadrado, tá? Esse limite aqui, pessoal, e aí você tem que saber se existe, se não existe, qual situação você aplica. Esse limite não existe. E você pega uma curva para mostrar que não existe. A curva é essa aqui, a bissetriz do primeiro e terceiro quadrante, tá? Você vai ver que vai dar um limite que não existe. Então a minha função, eu deixo como exercício para você ver, fazer a composta, tá? Então a minha função não é diferenciável, tá? Porque o limite não existe. Tá? Tanto trabalho, né? Olha, pessoal, para encerrar. Até agora, o que nós vimos agora? Nós vimos o conceito de função diferenciável, o que é uma função diferenciável, e vimos vários exemplos de funções que não são diferenciáveis. Até agora a gente não viu nenhuma função que seja diferenciável, né? Próxima aula a gente vai ver, tá? Por enquanto, tá bom.